Jeremias 6, versículo 27. Por torre de guarda te pus entre meu povo, por fortaleza, para que soubesses e examinasses o seu caminho. Mas tem aqui também, como referência, Jeremias 1,18. Porque eis que te ponho hoje por cidade forte, por coluna de ferro e por muros de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o povo da terra. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão. Porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Nosso Deus estava escolhendo Jeremias para uma missão perigosa, pudesse dizer assim. Para uma missão perigosa. Mas ele está dizendo aqui que ele garante. Nosso Deus está aqui dizendo que vai garantir a vida de Jeremias. Está dizendo que ele vai ser perseguido, ó. Vão tentar prevalecer contra ele. E aí a coisa fica estreita para você, porque você se vê diante de um fato que você presenciou, que você assistiu, e você não quer abrir a boca porque acha que isso não é da tua conta, né? Você não é contigo, não foi contigo. Aí você não compra essa briga, você não assume isso. Mas o servo de Deus, como Jeremias, ele não vai suportar ver as coisas erradas. As coisas vão acontecer. Diante dos seus olhos vai acontecer. E ele vai abrir a sua boca e vai defender o Deus que ele tem. Como é defender o teu Deus? Precisa-se defender teu Deus? Precisamos defender Jesus? Uma forma explicativa para você, uma forma de te explicar como é isso, eu quero te dizer. Você defendendo Jesus, você está defendendo tudo aquilo que ele confiou em tuas mãos. Você está provando para Jesus que ele foi fiel com você e ele não vai se arrepender disso. Porque você vai ser duro como a queda. Você vai ser forte nessa decisão de cuidar daquilo que Deus colocou em suas mãos. Seja o que for que você possa entender, como eu falo, mas aquilo que Deus mostrar para você, foi Deus que mostrou. Ninguém mais pode te dar uma visão tal, uma revelação tal. Que Deus não vai te dar uma revelação só mediante o efeito das suas falas, mediante o efeito das suas leituras, de como você lê as coisas. Não, ele vai te dar capacidade para entender. Quando você lê a mensagem, você vai entender. Você vai ver com os bons olhos. Eu gosto de lembrar, eu tenho citado essa passagem, do certo homem que não estava enxergando, e o Senhor Jesus passa uma lama nos seus olhos, manda ele vê homens como árvore que anda. Aí então o Senhor Jesus conserta aquilo, o Senhor Jesus pega de novo a lama de novo e passa nos seus olhos de novo e diz: e agora, o que tu vês? Aí ele diz: agora eu estou vendo como se vê ao longe. Significa que você não pode ver homens que andam. Você não pode ver homens que mandam. Você tem que ver além daquilo que Deus quer te mostrar. E além daquilo que Deus quer te mostrar,
É tremendo ver que o Senhor vai falar em Jeremias 33:3. Clama a mim, e eu mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O Senhor está dizendo, você vai passar a ver com os meus olhos. Você vai passar a sentir como se fosse eu sentindo. Porque passa você a ser alguém fiel do Senhor. Então, muitas das vezes, as pessoas elas não têm a mesma capacidade que você está tendo quando Deus confiou em tuas mãos. A gente vai ler aqui, no capítulo 6, algumas falas que o Senhor fala para Jeremias. Separei aqui para nós, no capítulo 7, aliás. A gente leria também no capítulo 6. Vamos ver no capítulo 6 aqui, a partir do versículo 27, é quando nós lemos. Viu? Por torre de guarda te pus entre meu povo. Não vou ler o versículo todo, eu vou separar para você só a parte que me coube aqui, ó. Andam murmurando, são duros, eles andam corruptamente, viu? Os maus são arrancados, não são arrancados, os maus não são arrancados. O Senhor os rejeitou. Aqui você pode achar nos versículos 27, 28, 29 e 30, essa referência que eu estou lendo aqui para você, que eu sublinhei apenas. O Senhor está mostrando para Jeremias que o Senhor já não era mais com esse povo. Mas aí você vai dizer, não, Carlos Lopes, saia lá no Antigo Testamento, Carlos Lopes. Isso é para o Antigo Testamento, não é para agora não. Mas se você não tiver visão, onde quer que você esteja administrando, ou dentro da igreja, ou no seu trabalho, ou dentro de casa, ou na rua, se você não tiver visão para administrar os bens do Senhor, as coisas do Senhor, o que é? O que é? É você garantir, você dar confiança àqueles que estão vindo e se arrependendo aos pés do Senhor hoje, né? Mas antigamente não vinha. Antigamente não tinha arrependimento diante dos olhos de Jeremias, era tudo perversidade. Eles bancavam perversos com Jeremias, mandando Jeremias se calar muitas das vezes. Aqui, no capítulo 7, a gente lê o seguinte, ó. No versículo 8, no capítulo 7 de Jeremias, versículo 8, diz assim, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Quantas palavras falsas você ouve? Pessoas se dedicando como fiéis diante de você, dizendo ser fiéis, mas vacilam diante dos seus olhos. Só vacilam diante dos seus olhos porque Deus lhe mostra. Porque Deus lhe deu confiança nessa área. Senão você os veria como sendo pessoas de confiança do seu lado. Para tudo, seria tudo perfeito para você. Um culto maravilhoso. Mas só que sai dali, vive uma vida normal. Não tem acontecimentos, não tem revelação. A nossa irmã trouxe uma palavra sobre, né, hoje de manhã, sobre uma palavra sobre Jesus, sobre Deus falando de Jesus, dizendo que aquele a quem vier a mim será revelado por meu Pai. Quer dizer, ou seja, a gente vai ver Pedro, né? O Senhor vai falar de Pedro. Quem vocês dizem que eu sou? Todos eles dizem uma coisa. Pedro diz aquilo que ele está vendo. Aquilo que Deus está mostrando para ele. O Senhor vai dizer para ele assim, Pedro, essas coisas te foram reveladas, Pedro, por meu Pai. Entendeu? Então eu quero te dizer isso para você. Para que você entenda por poucas as palavras. Ó, eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada são proveitosas. Vamos ver aqui mais um.
o versículo aqui do capítulo 7 de Jeremias, que eu separei para nós. Vamos ver aqui no versículo 16. Tu, pois, não ores por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. O Senhor está dizendo para Jeremias, não adianta pedir por eles, porque eu já tenho os visto e já tenho os recusado. Rapaz, você vai balançar isso aí no dia da salvação. Você vai conseguir fazer um balanço disso aí no dia da vinda do Senhor, você vai ver. Você vai poder ver que haverá um povo separado. E você, de repente, vai ver no meio desse povo, pessoas que você dizia, caramba, parecia que ele era fiel. Parecia que ele era um homem santo da casa de Deus. Então você tem que abrir o olho para isso. Olha aqui. No versículo 17 diz, não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? Isso era naquele tempo, né? Você vai dizer isso para mim? Mas, e nos dias de hoje? Não vês tu, vamos ler assim, os que andam fazendo dentro da minha igreja? Não percebe tu a desordem que anda na minha igreja? Você, vamos dizer muitas das vezes que você já percebeu isso, mas resolveu se calar porque a perseguição é muito grande. Eles começam a te ver e dizer assim, vem a Santona pro lado de cá. Vem Santão pro lado de cá. 18. O versículo 19, aliás. Nós estamos em Jeremias 7, 19 agora. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos? Lógico, né? Estão provocando a si mesmo. Eles vão terminar perdendo. Dentro de casa, vão aceitar as consequências dos erros, as facilidades, as dificuldades. Vão viver uma vidinha qualquer dentro de casa. Mas no dia da vinda do Senhor, a advertência vai pesar. Continuando o versículo 19. Para a confusão dos seus rostos, olha só, repetindo, não antes a si mesmos, olha só, vamos direitar isso aqui. Acaso é a mim que eles provocam a ira, diz o Senhor, e não antes a si mesmos, para a confusão de seus rostos, dos seus rostos? Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar. Se deixar, começa novamente do zero. Aquela congregação, aquela igreja volta de novo à tona, a viver aquelas coisas que a gente lutou para botar em ordem. Isso dentro da igreja, dentro da nossa casa também. Antes era uma desordem dentro de casa, Deus nos abençoou, nos capacitou e hoje anda tudo perfeito. Como você crê, como você entende. Não que eu pudesse dizer que anda perfeito, a pronto de todos ser salvos, mas a tua salvação ficou tranquila diante disso, porque Deus te conheceu dentro desse tempo e te preservou. Você vai passar de um tempo para outro. Deus vai te dar confiança nisso. Você vai lembrar de um certo homem aqui, Jeremias 39, eu sempre trago esta mensagem para nós. Esse tal homem vai pedir por Jeremias. Agora me diz uma coisa, você pediria por um tal que você acha que ele não merece? Não, você pediria. Vamos dizer, né? Aqui está esse homem aqui, ó. O Senhor está mandando... Eu vou ler aqui nos versículos que eu separei, Jeremias 39, versículo 11
a parte C, B ou C do versículo. Jeremias Nabuzaradã, capitão da guarda, né? Ó, versículo 11. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias. Viu? Versículo 12. Toma-o e põe sobre ele os olhos. Não lhe faça nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procedereis para com ele. Deus estava preparando Jeremias para estar diante de grandes homens. Grandes homens iriam entender que Jeremias era verdadeiramente alguém usado por Deus. Deste modo, Nebuzaradã, capitão da guarda, ordenou a Nebuzasban, Rabsares, Nergatseré, então, vários nomes aqui. Versículo 14. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa. E ele ficou entre o povo. Jeremias estava sendo carregado, sendo maltratado. Por ele aqui, nesse dia aqui, nós estamos lendo um tempo que ele já foi castigado dentro de um poço, né? E que esse homem, ao qual a gente vamos dizer agora, fez uma ação a qual Deus colocou no seu coração a fazer. Ó. Versículo 15, Jeremias 39, 15. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda. O Senhor está mandando Jeremias agora agir de bondade para o tal homem que o libertou lá do poço. Olha. Vai e fala a Abed-Meleque, o etíope, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem. Se cumprirão diante de ti naquele dia. O Senhor está mandando essa mensagem para este homem aqui. Viu? Esse homem é Abed-Meleque. Assim, porém, eu o livrarei naquele dia, diz o Senhor. E não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes. O Senhor escolheu esse homem como escolheu Jeremias. Te pus como forte, diante dos fortes. Te pus para subir uma muralha, para tocar o terror, para falar de mim. E ele vai invadir, ou seja, ele vai no palácio. Esse homem é um eunuco. Ele fala aqui no versículo 18: portanto, certamente salvarei, e não cairás a espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Eu gosto de sempre lembrar disso aqui. E quando você confia em Deus, e você faz o que Deus manda, você defende aquilo que se levanta contra. E você não entrega nada, você não se entrega, você não se mata, você não se suicida, você não... Entende mais ou menos o que eu quero dizer? Você não deixa aquilo se perder, você mantém aquilo até o fim. Vai se perdurando o tempo, vai se passando o tempo, e você vai entendendo o plano que Deus tem para com a tua vida, porque você tem se mantido fiel diante de todos os fatos que você ouviu diante daquele lugar. Uma casa não pode melhorar enquanto você não trouxer a palavra para dentro dessa casa. A palavra do Senhor. Uma igreja não pode se tornar uma igreja fiel enquanto você não entrar e não colocar as palavras do Senhor naquela igreja. Mas a verdade. Doa quem doer, porque tem sempre um ali por debaixo do pano, errando diante dos outros. E está parecendo que está tudo correto. Está parecendo que está tudo correto. Então, quando a coisa vem contra você, para te abalar, para te entristecer, você está vivendo um tempo triste, magoado, porque te ofenderam. Mas se você se manter íntegro nesse tempo, vai vir revelação para você. E você vai entender por que
aquela coisa se levantou contra você. Mas ninguém quer viver esse tempo. Ninguém quer viver esse tempo. As pessoas estão preferindo te perseguir até o fim para que feche a tua boca e não deixe você falar. Isso é muito sério, viu? Nós vamos ler aqui. Parece que é no capítulo 38 mesmo. Esse Ebed-Meleque entrando em ação. Vamos ler o versículo 38:7. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinha metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. A gente vai lendo isso aqui, tem mais coisa para a gente falar. Você vai lendo isso aqui, você vai vendo que Deus cumpre com a promessa de Jeremias 33, por exemplo. Ele está cumprindo aqui. Assim diz o Senhor, versículo 2. O Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para estabelecer o seu nome é Senhor. Ele está dizendo que Ele faz isso acontecer na minha vida, na tua vida, em todas as nossas vidas. Ele forma isso, está formando um assunto, está formando uma coisa nova que você pensava que estava tudo perfeito. Que você viu com os seus olhos que estava tudo certo. O Senhor está formando, aí você traz isso para uma festa e que se levanta ali é uma coisa que desagrada o povo, mas você pode perceber que se não se levantar como um fiel dentro desse povo, você morre junto com ele. Aqui está dizendo, no versículo 3, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, sobre as casas dessa cidade e sobre as casas dos reis de Judá. Vamos botar essas casas como sendo a casa do seu vizinho, a casa da sua amiga, a casa do seu tio, a casa do seu pai, a casa do seu genro, a casa da sua nora. Acontecendo certas coisas ali que ninguém fala nada, que ninguém julga. Vamos deixar bagunçado assim mesmo. Você tem que se levantar como justo juiz nesse negócio. Não pode aceitar as coisas que se levantam contra teu filho, porque se casou com uma moça, porque tem agora um neném dentro de casa, ou vice-versa, está querendo viver, aí vem ali uma separação, vem ali um problema, e vice-versa. Eu estou falando dessa família, mas tem outro tipo de família. Né? Aquela família que perdeu o pai dentro de casa e agora está a mulher e a filha, a mãe e a filha vivendo sozinhos dentro dessa casa, e aí vira desperdício porque quem defendia a casa morreu e virou um caos. A religião daquele lugar podia ser uma igreja evangélica, né? Uma religião de evangélica, mas aquele cara que era o cabeça da casa morreu. Diz a palavra de Deus que o Senhor sempre mantém um, né, na casa. Porque ele é tão fiel para com isso, né? Mas tem que haver alguém para que julgue. O Senhor está dizendo aqui de cidades, de casas. Pode ser que essas casas, pode ser aí as igrejas. Pode ser que essa palavra pode ser você passando, vendo todo mundo errando, todo mundo vacilando. E o Deus mostrando para você, olha, estão vivendo assim, não contra a minha vontade, não a favor da minha vontade. É a queda deles. Estão fazendo, nós lemos ainda agora, estão fazendo isso para eles mesmos. Não ofende a mim nada. Mas o Senhor está dizendo, eu te mostro para que tu veja que se tu marcar bobeira, tu vai para o meio deles.
Aí ele mostra assim um cara caído, sofrendo, chorando. Tá vendo esse caído, sofrendo, chorando? Se tu marcar bobeira, tu cai também junto com ele. E tu também vai estar ali. Segue o meu caminho. Segue, não olhe para trás. Diz a palavra, né? Você até pode parar para tentar ajudar ele ali, mas aí pode ser um enviado de Satanás ali que está ali fingindo que está passando mal. E pronto, você já vai viver uma vida enganosa por aí. Está tentando que pode, pensando que pode salvar todo mundo, não pode salvar todo mundo. Você tem que se levantar com o braço forte, como falou aqui, dentro da igreja, dentro da casa, para que você defenda a tua casa, defenda a tua igreja com forte mão. O Senhor está falando para Jeremias, nós lemos isso aqui no versículo 6, no Jeremias 6. Vamos retornar no livro de Jeremias, capítulo 6, que nos fala o seguinte, nós lemos ainda agora, versículo 27. Por torre de guarda te pus entre o meu povo, por fortaleza para que soubesses e examinasses o seu caminho. Se examine. Dê uma olhadinha e vê se realmente todos são fiéis, porque, por exemplo, você desce para a igreja, chama o irmão, peraí, eu tô me arrumando. Está arrumando por quê? Já estamos 5 minutos atrasados. Né? Fatos que a gente vive na nossa vida. Você manda o filho se arrumar, o filho fala assim, pai, eu estou cansado, hoje eu não estou a fim de ir, não. Você vê a vontade dos outros de seguir a palavra, você vai olhar para trás, você vai dizer assim, bom, ele não vai, eu também não vou. Você fica até pensando, poxa, irmão, não é brincadeira. Você sabe que a hora chegou de estar na casa de Deus, você está fazendo essa hora aí? Poxa, que negócio é esse? Tem que ficar sendo impulsionado, empurrado por você para fazer a vontade de Deus, para que essa pessoa faça a vontade de Deus. Aí você marca a bobeira, o Senhor vai e diz para você, tá vendo o que eles estão vivendo? Eles estão vivendo isso. É isso que eles estão vivendo. Se tu marcar a bobeira, vai viver também, tu vai perder o gosto de me servir. Aí o Senhor te levanta como forte naquele lugar. Tu passa a ser o aborrecedor daquele lugar. As pessoas santas, as bondosas, ou os bondosos vão vir com palavras para cima de você. Mas nós lemos aqui também para não fiar em palavras. No Jeremias, nós estávamos vendo aqui, Jeremias 8, aqui no versículo, ele fala aqui, mas não ouvi essas palavras. Alguma coisa aqui que eu li, entendeu? Não vos fieis, está aqui, versículo 4, Jeremias 6, 7, 4. Não vos fieis em palavras falsas, dizendo templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. As pessoas estão assim, exaltando o templo, exaltando a igreja, exaltando o pastor, exaltando todo mundo, mas a verdade não é encaixada no coração deles, eles não veem. Estão cantando bem, estão louvando bem, estão tocando instrumento, estão fazendo cuidado da igreja, cuidando da igreja com um brinco direitinho, mas a fidelidade, estou até lendo a palavra bonita para todo o povo, mas a fidelidade mesmo diante de Deus não está ali. E a gente precisa estar despertado sobre esse negócio. Eu estou, bem dizer, me desabafando, né? Falando isso aqui, porque eu tenho me desagradado isso aqui. Eu tenho visto certas coisas que eu tento não falar, mas eu não posso não falar. Porque senão eu me enquadro. Aquelas pessoas que aceitam uma palavra de abobrinha qualquer. Vai embora para casa, vai como uma pessoa qualquer. Não, a gente vai ter que falar com a palavra, mas falar com efeito, com unção, de maneira que ela venha se voltar para nós também. De maneira que ela venha nos ensinar a ser fiéis também. É isso que Deus está falando em Jeremias 33, 3. Clama a mim, eu mostrar-te coisas grandes e que não sabe.
Eu vou te revelar coisas que você não sabia. Aí você estava vivendo um tempo tão maravilhoso. Aqui eu tô, aqui ninguém me toca, daqui ninguém me tira. Está enganado. O Senhor tira. É como enquadrar daquele homem que diz a palavra que ele prepara o teu celeiro, multiplica ele, depois ele deita numa rede e diz, pronto, agora, alma, deita, refolga, folga, descansa, come, bebe, porque já tem ganhado muito nessa vida. E a palavra vem, uma palavra de repente à noite. Louco, esta noite te pedirão tua alma, o que será que tens preparado para o teu Senhor? É isso aqui, é palavras. O Senhor quer mais confiança em nós. Aí você age de uma certa forma que começam a te aconselhar. Não, isso aí está errado, irmão. Você não pode agir dessa forma. Porque não pode agir dessa forma. Deus te colocou na briga. E Deus quiser, Deus te tira da briga. Deus te colocou uma confusão, conforme ele disse, te fiz como, né, como torre forte. Tem outras palavras que ele fala, entendeu? Como testa de ferro. Ele está dizendo, precisei de alguém que agisse na brecha. Eu encontrei você que é fiel comigo. Eu quero te usar como um verdadeiro fiel para as minhas coisas, para cuidar das minhas coisas. Ele está vendo a casa do Senhor indo e a pique. Eu já vi a nossa igreja sendo roubada 2 vezes. Entendeu? 2 não, 3 vezes. Eu não vou falar muito disso aqui. Então, quer dizer, eu sou um cara que eu conheço o que pode acontecer com uma igreja. Ser tirado um pastor e botado outro. Isso não é legal. Muitas vezes é permissão de Deus que isso aconteça, mas outra vez não é. Tem vezes que não é. É porque o rebelde chegou mesmo, como o Nabucodonosor da vida ou outro mais, e tomou toda a cidade. Nabucodonosor fez o que fez com Deus permissão. Deus deu permissão, mas ele não era um escolhido de Deus. Ele não era um escolhido de Deus. Ele vai sofrer depois com tantas coisas que ele fez, mas Deus deu regalia para ele fazer. E que cada um possa entender desse jeito. Viu? Que Deus nos abençoe e nos guarde e abra os nossos olhos para que a gente saiba dizer, se não fosse o Senhor que estivesse ao meu lado, ah, meu Deus, já teríamos sido destruídos. Mas Ele está sempre comigo. Em nome de Jesus.